Olá, começa agora mais uma edição do OCP Mulheres, um especial no mês de março trazendo 20 mulheres inspiradoras para você conhecer. E hoje eu estou recebendo aqui a Jaqueline Uber, seja muito bem-vinda. Ela que é facilitadora do desenvolvimento humano. Já que é um prazer, uma alegria ter você aqui, seja muito bem-vinda. E nós queremos iniciar então conhecendo um pouco mais sobre você, quem é você, conta para nós. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo também. Então, a Jaque, ela é uma buscadora, né? Eu trabalhei durante 16 anos aqui em Jaraguá do Sul na área da estética e da massoterapia e fui passando por grandes transformações pessoais que me trouxeram até aqui hoje como facilitadora do desenvolvimento humano, aonde eu, busco sempre a minha mudança. Sou casada com o Gilberto, nós temos 2 filhas, a Alice, de 6 anos, e a Laura, de 4 anos. A maternidade também me transformou muito, né? Não tem como, acho que a gente ser mãe e não se transformar, e se transformar diariamente, porque a gente vai evoluindo e mudando também com elas, né? Nas novas fases, nas novas necessidades, então me sinto buscadora também na maternidade. Sempre que vem algum conflito, algo que me deixa um pouco desconfortável, eu acabo também tendo que buscar mais, né? E foi justamente nesses atendimentos de 16 anos que eu entendi que eu precisava mudar. E ali eu comecei a buscar um pouco mais sobre mim e mergulhei para dentro, né? E eu acho que isso acaba que a gente não termina nunca, porque a gente sempre vai estar conectada e cada vez entendendo mais e se transformando e buscando mais melhorias. E tem me auxiliado muito também com essa questão do casamento, com a questão da maternidade, eu comigo mesma, para não me cobrar tanto, para não... porque é bem difícil, né? Eu tenho um perfil que me cobro demais, então a questão do autoconhecimento, ele me ajuda muito, assim, dessa busca por mim, me auxilia muito no dia a dia. E eu gosto muito de estar com amigos, eu sou uma pessoa muito alegre, muito de celebrar a vida, agradeço a vida todos os dias, porque é uma grande oportunidade, né, Ju, de nós estarmos aqui, nos transformando primeiramente, nos trazendo mais leveza, um olhar de mais amor pra gente. Sempre isso que às vezes as pessoas me pedem, né, o que é o autoconhecimento? Para mim é muito isso, eu defino como um olhar de amor que a gente vai tendo com a gente primeiramente, aonde a gente vai se liberando e vai começando a entender quem de fato nós somos e automaticamente a gente começa a ter esse olhar de amor também com o outro. Então, essa é um pouquinho da Jaque. Muito bom. Você comentou então desse teu início profissional na área da estética, do embelezamento das mulheres, né? Nós inclusive recebemos outras mulheres aqui que atualmente trabalham com isso e comentaram que às vezes a gente acaba virando a terapeuta, né? Ali no momento. Como era para você esse tempo com elas ali? Então, assim, foram 16 anos na área de estética, onde eu pude ir me moldando. No final, eu fazia aquilo que eu realmente gostava, né? Fiz muitos cursos nessa área, trabalhei com muitos procedimentos, de muitas formas, mas no final ali eu fazia o que me dava prazer. E é uma oportunidade grandiosa, porque ali a gente tem realmente um contato tão íntimo com as pessoas, aonde elas acabam se abrindo de uma forma tão profunda em relação às suas dores, em relação aos seus medos, em relação a toda a sua insegurança. Às vezes a gente externaliza no nosso corpo físico muitas coisas, né? Mas a gente entende que isso vem de outros lugares. Então, depois que eu comecei a entender, porque às vezes eu olhava uma mulher tão linda, de verdade, às vezes até assim, que não tinha muito o que melhorar naquele corpo, assim. Mas a pessoa se olhava no espelho e me mostrava uma pessoa que de fato eu não conseguia ver, né? E ali eu já comecei por conta das minhas transformações, mas obviamente que foi um processo que me auxiliou muito
para estar onde eu estou hoje. E eu sou muito grata porque eu tive a oportunidade de conhecer mulheres e homens também maravilhosos que se permitiram, confiaram a mim intimidades e coisas muito pessoais, aonde eu pude hoje também trazer isso para o meu trabalho como facilitadora, né? E aí você percebe que as dores são muito similares. E entender por que que elas existem, de onde elas vêm, é muito... Tanto pra gente, né? Porque eu também me trabalho muito, também tenho dores como qualquer outra pessoa, medos, né? Mas a gente acaba também podendo aprender muito com cada pessoa que se coloca diante da gente. Mesmo como facilitadora, eu sempre falo que é uma troca, porque a gente dá, a gente entrega um pouco de nós, mas a gente recebe e a gente também se cura, né? Nesses processos. E para mim isso é fantástico, assim, é mágico. Tu vê só, você falando, né, a importância de naquele momento você estar fazendo o seu melhor, porque com certeza naquela época tu não imaginava que hoje você estaria trabalhando com isso, né? E se você não tivesse aproveitado a oportunidade de ouvir tantas histórias de forma ativa, né? Acho que isso não teria talvez contribuído tanto, né, para a tua transformação. Tanto que quando eu fui me aproximando, porque foi bem no ano da pandemia ali, né? Eu tive a Laura, a minha pequena, em fevereiro. Em março veio pandemia, e isso desencadeou, obviamente, como em todos, um processo muito intenso em mim, porque me trouxe muitos medos, muita insegurança, com uma bebezinha tão frágil e pequena em casa, e Alice, naquele tempo mais em casa ali, me trouxe muito tempo para pensar também. E o que mais mexeu comigo foi essa questão do profissional, do que eu estava fazendo com a minha vida, então ali eu me questionei demais. E chegou dezembro, eu consegui vender o espaço e fiquei 5 meses em casa, mas eu sabia que era na área de desenvolvimento. Eu sabia que era para trabalhar com pessoas, né? Nessa área do autoconhecimento, nessa área de terapias, porque realmente eu já estava muito imersa e conectada com isso. Então, hoje para mim é muito claro que todos esses 16 anos foram, sim, degraus de muito aprendizado, de muita profundidade, que sim, eu me permiti, e até os últimos anos, para mim, vinham muitas pessoas dizendo, já que eu marquei o procedimento, mas eu tô aqui pela conversa, né? Então, ali eu pude perceber que eu poderia, sim, continuar ajudando as pessoas, mas de uma forma mais ampla, e foi bem especial, me ajudou muito também na transição. No tempo certo, sim, então, no tempo certo, Às vezes a gente quer antecipar algumas coisas, né? Sim. E acaba não respeitando essa forma natural. E hoje eu sou uma mente muito acelerada, então eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade, porque quando eu penso em alguma coisa ou algo vem na minha mente, eu já quero para ontem, né? E aí o meu marido que me segura um pouco, ele sempre diz, amor, como tu sabe, tudo tem um processo, então vai desenhando isso e vai compilando para que isso se realize, mas de uma forma mais estruturada. Mas sim, a estética me ajudou muito, realmente eu me doei muito de corpo e alma, eu tinha muito prazer em atender aquelas mulheres e os homens que vieram, né, até mim. E é muito prazeroso hoje encontrar clientes dizendo, né, não esqueci de ti, teu procedimento era muito bom, porque tu não monta uma equipe, para mim é muito prazeroso. E me ajudou muito, e quando eu fiz o processo, quando eu entendi que ali já tinha fechado aquele ciclo da estética, e eu fui buscar esse novo, né, o que ia se apresentar, o que eu ia fazer, tentei ficar um tempo em casa. Fiquei 5 meses, até a ideia era naquele ano ficar em casa com as meninas, elas eram pequenas, mas eu senti também que no meu processo de desenvolvimento que aquilo não ia ser possível, porque eu não era, faltava uma parte minha ali, né, ser alimentada, que é a minha parte profissional, que a maternidade é um papel importantíssimo e maravilhoso, mas ele é só um dos papéis da vida da Jaque, né, acho que esse é um tema até que vem muito forte. As mulheres, elas têm muita dificuldade, né, em equilibrar essa vida profissional, da vida pessoal, da maternidade principalmente, e é bem desafiador mesmo. Então, aprendo sempre, todos os dias. Jaque, e até para a gente compartilhar para as mulheres que estão nos ouvindo, durante a tua transição de carreira, então,
Você passou por algum desafio, alguma situação que você gostaria de compartilhar, até para poder inspirar essas mulheres? Sim, passei, né? Obviamente, chorei muito, fiquei muito apreensiva por muitos dias de não saber o que eu ia fazer da vida, porque vinha para mim que era alguma coisa nessa área de desenvolvimento, de terapias, mas ao mesmo tempo eu não sabia o quê. E aí eu comecei a buscar por mim, mais ainda, né? Porque eu já estava num processo de autoconhecimento, de busca. E eu lembro que quando eu decidi que seria, né, nessa área do desenvolvimento humano, nessa área de terapias, é uma área muito ampla também, né, Ju? E hoje eu sou uma mulher que eu me defino que eu não consigo mais, eu não consigo mais entrar em caixa alguma. Então, muitas vezes a vida, né, o social, ou até alguns trabalhos ainda tentam rotular a gente, encaixar a gente em caixinhas, mas de verdade para mim hoje não é mais possível. Então, a chave para mim do meu desenvolvimento ali, dessa transição profissional para hoje, ainda em busca, porque eu ainda busco muito, foi justamente o meu autoconhecimento, entender no que eu era boa, o que eu tinha realmente facilidade, habilidade em fazer, o que vinha da minha alma, o que me deixava, que me fazia vibrar, e isso é tão nítido que às vezes eu busco as meninas depois de um atendimento e elas sempre, eu pergunto, né, como é que foi o dia, filha, da escola? E aí teve um dia que a Alice disse para mim, mãe, como foi o seu atendimento hoje à tarde? Eu disse, nossa, filha, a mãe teve um atendimento maravilhoso, né? Foi tão especial. E eu tava com o som do carro ligado. E ela disse, mãe, dá para ver nos seus olhos como você tá feliz. Né? Então é sobre isso, a gente realmente encontrar uma profissão, encontrar um servir no mundo que não é difícil, não porque não vai ter dificuldade, porque sim, né? A gente precisa estar se desenvolvendo, buscando, inovando, mas que justamente vá ali dentro no nosso íntimo e aquilo vem com tanta fluidez, com tanta leveza, porque aquilo preenche tanto a nossa alma que aquilo flui leve, né? Então, hoje, por mais que eu ainda tenha algumas dificuldades em relação a esse equilíbrio da maternidade com o meu profissional, de entender também o meu papel como mãe, as meninas são pequenas, eu sei que é uma fase que exige mais a minha presença ali, mas que é recompensador também, mas ainda assim eu tô caminhando, tô dando os meus passos, mesmo que às vezes eu me cobro, que eu queria mais velocidade, mais pressa, mas eu entendo que tá tudo no tempo certo, né? Mas eu preciso trabalhar muito isso e falando muito isso para mim, assim, porque não é uma coisa tão leve na prática lá no dia a dia, né? Acho que o autoconhecimento, ele traz muito isso, né? Da gente também entender que cada processo tem a sua etapa. E aí, algo importante que você falou e que eu gostaria até que você falasse um pouco mais, da importância da gente saber o momento de encerrar um ciclo. Porque, às vezes, a gente quer tanto algo novo, mas não abre espaço para isso, né? Que foi o que teve que acontecer no teu caso, liberar um processo, um servir para que outro se abrisse, Sim, né? Com gratidão, né? Dar um bom lugar, olhar com amor para aquilo. Me lembro até que na época eu fui fazer uma constelação, porque eu já gostava muito desse universo das constelações, né? Desse olhar sistêmico. E eu me lembro de uma fala da consteladora me dizendo que eu precisava olhar com amor, porque aquilo ali também era meu filho. E que eu não estava olhando com amor. Eu não estava, de alguma forma, agradecendo tudo aquilo que aquele servir de 16 anos veio me ensinar, que aquelas pessoas que passaram. E realmente, a hora que eu consegui me conectar com a grandeza daquilo, fluiu a venda e eu consegui realmente fechar esse ciclo. Não foi com tanta leveza, porque encerrei a agenda em dezembro, em janeiro os clientes me mandavam mensagem ainda, né, alguns, e eu chorava, eu dizia, meu Deus, será que não vou me arrepender? Será que é isso mesmo? Será que essa escolha foi a mais correta? Porque eu estava numa zona de conforto. Então, acho que o primeiro ponto é identificar o quanto o que você faz hoje. Agora a gente vai abrir um leque um pouquinho mais amplo do que só falar de profissão. Né, esse fechar ciclos em relação
a lugares, a amizades, em relação a comportamentos, em relação a relacionamentos. Eu acho que ele encaixa para tudo, assim. Presta atenção, audiência, no que a Jaque está trazendo uma informação muito valiosa sobre fechar ciclos. Sim. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o quanto realmente aquilo está leve. Ou se a gente está tendo que fazer muito esforço para estar ainda nessas relações, nesse trabalho, para estar nesses ciclos, né? Nesses ambientes que a gente às vezes ainda insiste em estar. Depois entender se é por medo de desagradar, se é por conta de alguma coisa que a gente ainda quer mostrar para alguém, ou até para a gente mesmo, né? Porque quando a gente não tem esse olhar mais profundo sobre quem somos e aquilo que nos agrada, que nos faz bem, a gente meio que vai aceitando qualquer coisa, né? Então, qualquer trabalho, qualquer amizade, qualquer lugar, qualquer comida. Eu me lembro de quantas mulheres deitavam na minha maca e eu fazia depilação na época. E como é que você quer? De qualquer jeito. Faz aí. Né? Então, acho que observar muito a leveza para se estar nesse lugar. Se você sente medo em desagradar, em dizer um não, em romper, se você está paralisada por conta de, né, qual o sentimento que te traz? E começar a observar. Eu gosto muito de escrever, então começar a anotar qual o teu sentir em relação. E se esse novo já se apresenta na tua vida, se você já tem algo que você pensa, poxa, isso é algo que eu gostaria de fazer, isso é algo que me completa, acho que também é uma dica bem legal. Mas a primeira delas é realmente a gente começar a olhar para dentro, né? E entender se a gente está ali, se está pesado, ou se a gente só precisa dar talvez uma renovada, porque é muito comum, né, Ju, na vida a gente ter esses altos e baixos, principalmente em relação, a gente já está há muitos anos talvez no mesmo trabalho, ou realizando a mesma operação diariamente. Então, talvez pensar em renovar, reinventar, né, o teu trabalho, naquilo que tu é boa, e buscar ajuda, porque eu fui muito por isso, assim, era muito frequente essa ida e vinda desse desconforto em relação ao meu trabalho. E ali eu pensei, isso não é normal, porque é normal a gente sentir, mas não com essa frequência. Então, logo eu comecei a olhar para isso e comecei a entender que realmente tinha dias que eu já não tinha mais vontade de atender. E olha que eu ainda tinha essa conexão com os clientes, que era o que me fazia feliz, né, estar lá. Porque senão talvez esse ciclo teria se encerrado um pouco antes. Então, eu acredito que quando a gente percebe que aquilo não está leve, que aquilo não é prazeroso para a gente, já é um bom sinal de que a gente precisa olhar mais a fundo. E talvez esse é um dos momentos mais importantes de buscar uma ajuda profissional, né? Como que, então, a facilitadora, né, do desenvolvimento humano pode auxiliar, então, as pessoas nesse processo do autoconhecimento, seja no encerramento de um ciclo ou de algo que a pessoa realmente esteja passando por alguma dificuldade, enfim. Então, assim, muita gente me pede, Jaque, mas o que tu faz? Né? Porque às vezes as pessoas não entendem, não é do universo delas e também não tem que ser, né? E eu sempre falo que eu fui buscar muitas ferramentas de autodesenvolvimento, muitas ferramentas para poder se trabalhar com o ser humano. Mas que a Jaque, ela é única. E o meu trabalho, a minha forma de atendimento, ela também é única. Né? Assim como você também é dessa área, nós podemos ter aprendido as mesmas ferramentas, mas a gente vai trabalhar de forma diferente. E por isso eu tenho um jeito muito meu de atendimento. Então, o atendimento ele vem justamente nesse sentir, nas demandas que você vai me trazer. Então, a gente vai fazer um alinhamento, obviamente, se for fechar uma mentoria, porque eu tenho vários trabalhos, né? Eu faço desde encontros, algumas... A gente tem uma conversa sistêmica também, que a gente consegue só numa conversa fazer alguns alinhamentos, talvez buscar um aprofundamento em algumas situações da vida da pessoa, né, do que ela vai trazer. Eu gosto muito de fazer workshop, de estar em grupos, para mim isso também é muito importante. E a mentoria a gente dá mais profundidade, até pelo tempo que a gente fica juntos. São aí 8, 10 sessões. E aí a gente vai buscando
a gente vai costurando, a gente inicia lá pelo seu olhar para dentro, talvez coisas que você nunca conseguiu observar, lugares que você ainda não foi para dentro de você, e aí você vai entendendo, e aí a gente trabalha normalmente a demanda das pessoas, assim, óbvio que tem particularidades, eu trabalho de uma forma muito humanizada e personalizada, porque eu entendo que cada um é cada um, né? A gente tem uma história que é muito rica, que a gente pode ter sido criado na mesma família, sermos irmãos e termos vivido as mesmas experiências, mas isso vai ressoar de uma forma muito diferente em cada indivíduo. Então eu procuro cuidar muito, entender que a Julie é a Julie. Não existe mais ninguém igual a Julie. Porque a Julie pode ter absorvido coisas lá no sistema dela, na família dela, de uma forma muito específica, muito única. E as dores dela, as feridas emocionais dela, podem ser muito diferentes das dos irmãos, né? E a gente tem esse hábito, porque é muito comum, é muito falado que foi criado igual, ama igual. Não ama, não foi criado igual. Porque a Jaque que ganhou a Alice com 31 anos, que já tinha passado por um aborto antes, ela era uma pessoa. Quando a Laura nasceu, quando a Jaque tinha 34 anos, ali já era outra Jaque, né? Também teve mais um aborto no meio dessas duas gestações. Então a gente se transforma todos os dias, a gente é uma nova pessoa todos os dias. Então eu gosto muito de olhar para cada pessoa como um ser único, com demandas, com emoções, com feridas. Tudo é único em ti, né? Então a gente vai trabalhando de uma forma também que a pessoa possa entender, depende do nível de consciência. Tudo isso numa conversa de alinhamento no início, a gente já consegue definir e depois a gente começa a trabalhar. Mas não gosto de nada muito engessado, assim. Então eu sempre tenho ferramentas à minha disposição, mas eu gosto sempre de sentar, olhar nos teus olhos e você me trazer como você está hoje, como foi da sessão passada para essa. Para mim isso é muito importante. Realmente, o autoconhecimento, ele abre muitas portas, né? E às vezes a gente percebe que alguma área da nossa vida talvez está engessada, seja a área dos relacionamentos, seja a carreira, seja, sei lá, uma vida mais saudável que você não consegue. E aí você se abre para um processo e descobre muitas vezes que tem alguma questão emocional lá de trás, que estava lá no teu inconsciente e que depois de uma sessão com o facilitador, então pode, né, falar, nossa, e libera mesmo, né? Libera. E as pessoas, elas ainda querem se classificar, é como se, pessoalmente elas são uma coisa, profissionalmente elas são outra, né? São papéis, são máscaras, muitas vezes, que a gente vai vestir nesses lugares, de formas diferentes, mas a gente é uma coisa só. Então, quando a gente começa a se olhar e a se perceber e a entender, né, por que aqui eu tenho essas dinâmicas com essas pessoas, eu ajo dessa forma, aqui eu já não consigo, eu já sou totalmente diferente. Então, assim, a dificuldade das pessoas de falar não, de realmente se colocarem no seu lugar, porque todo não que eu digo para o outro é o sim, todo sim que eu digo para o outro é o não que eu estou dando para mim. Então, eu vejo que essa assim, quase que se fosse pra gente classificar, é uma das unânimes, assim, né? Tem muita gente travada na sua comunicação, tem muitas pessoas ainda que não conseguem realmente... não, eu gosto disso, não coloca isso pra mim, eu tô muito sobrecarregada aqui no trabalho, não tô mais dando conta. Né? Por isso que a gente vê tantas pessoas adoecendo, tantas pessoas com conflito nos relacionamentos, mas... a minha visão ela é sistêmica, então eu sempre vou trazer isso para um olhar mais amplo. Porque às vezes a gente está em lealdades com o nosso sistema, com a nossa família. Tudo que a gente aprendeu e vivenciou lá na nossa casa com os nossos pais, a gente traz todos os dias nas nossas escolhas. Então é muito maior, é muito mais amplo do que às vezes a gente pode pensar, o que a gente tem aqui no nosso consciente, né, as memórias. E tudo isso vai influenciar, tudo que está lá no nosso inconsciente está influenciando diariamente nas nossas escolhas e decisões, né? Então a visão mais sistêmica seria isso, trazer toda a nossa história.
A visão sistêmica tem muita gente que ainda não tem, né, o entendimento ou acha que é. Tem muita gente que me fala, Jaque, mas essa visão sistêmica tem alguma coisa a ver com religião? Não, né? Então, acho que é bem importante a gente tocar nesse assunto. A visão sistêmica, ela entende que as nossas raízes, que são a nossa família, de onde a gente veio, a nossa família de origem, ela tem uma história. E que a gente não herda, através do nosso DNA, só características físicas, mas a gente traz toda a história, a memória desse sistema, dessa família, com a gente. E que sim, a gente pode estar, por lealdades ainda, conectado aí com entes lá, não de uma geração, duas atrás, mas de histórias de emaranhados que possam estar mais longe ainda. A gente pode, existem algumas leis que são bem importantes, que são esse equilíbrio de troca das relações, porque quando um entrega demais, o outro se sente devedor, logo essa relação não vai mais para frente, ela fica pesada, né? Então são dinâmicas que vão se formando, que vão se estruturando aí. A questão da ordem, então quem veio antes tem um respeito. Eu devo respeitar quem chegou antes de mim. E isso não vai só para... Isso também entra na questão das empresas, né? Essa hierarquia. Então, meu pai e minha mãe, eu não preciso concordar com os comportamentos e com as escolhas. Porque aí as pessoas confundem, elas acham que já é uma... então eu vou ser omissa e dizer amém para tudo. Não é isso, né? A gente entende que, infelizmente, tem algumas famílias que não têm muita condição de convívio e tudo mais, até pela história. Mas é esse respeito, e eu sempre falo, isso se dá, você não precisa nem conviver, mas é internamente, é para você. Porque aí a tua vida vai fluir de uma forma melhor, né? E o equilíbrio de troca, a ordem, a hierarquia, né? Então, quando a gente entra nessa... É muito amplo, Ju, esse olhar sistêmico, ele realmente é muito amplo. Mas eu, antes mesmo de buscar a formação, eu já pratico isso, já trouxe isso para a minha vida. Então, dar lugar, né? O pertencimento, que é também uma das ordens aí. As minhas gestações interrompidas. Eu tive 2 abortos, então eu tive um aborto, a Alice, e um aborto, a Laura. E por muito tempo eu achei que estava muito, muito resolvido isso, né? Até que um dia, lá na formação, eu acessei essa dor. E aquilo para mim foi tão desconfortante, porque a gente é do ser humano, né? Quando a gente começa a sentir dor, a gente foge, a gente não quer sentir dor. Por isso que tem muita gente que ainda reluta tanto em buscar o seu desenvolvimento. Porque quando começa a ficar desconfortável, e é um processo que vai te trazer alguns desconfortos, eu sempre brinco que primeiro fica ruim para depois ficar bom. Mas a gente acaba que passa por momentos bem desconfortáveis. E quando eu me conectei com essa dor lá, que nem no processo físico aqui eu não tinha conectado, para mim foi tão doloroso. E aí eu fui olhar mais profundo, então é uma lealdade que eu tinha com a minha mãe, que também teve abortos, com a minha avó, que teve muitos abortos, com várias tias, isso já vem do meu sistema. Então as mulheres do meu clã, do meu sistema, tiveram muitos abortos e sim, tinham muitas crianças que não foram vistas, elas não foram incluídas. Porque muitas mulheres acham que porque abortaram não são mães, não tiveram. Foi um serzinho que passou pelo teu útero, né? Então ele existe, ele existiu. Com certeza. Então é uma visão muito ampla. E é uma visão que eu sempre falo que não é só uma ferramenta, né, para poder se trabalhar, mas a gente começa a adotar isso como um estilo de vida, realmente, assim, a gente começa a entender que isso é muito grandioso e que a gente começa a buscar mais conhecimento e faz muito sentido. Então, a gente sempre está preso, emaranhado a questões da nossa família. Então, a gente acha que a gente tem um livre-arbítrio, mas ele tem, assim, você tem uma liberdade de escolha, mas é até um certo ponto. Acabam sendo condicionadas pela história. E a gente está a serviço desse sistema, né? Que sempre vai buscar trazer esse equilíbrio. Então a gente não entende, mas às vezes lá atrás aconteceram coisas que hoje você está vivenciando algumas situações para justamente equilibrar o que foi feito lá atrás.
Então ele é bem amplo, mas para a pessoa entender, né, para as mulheres, para quem está nos ouvindo entender assim de uma forma bem rápida, é muito em cima desses 3 pontos das ordens, né? Que é o pertencimento, o equilíbrio de troca e a questão de quem veio antes ser maior perante nós, né? Então quem veio depois sempre vai ter mais um olhar de respeito e tentar honrar, porque sempre quando eu falo nessa questão de nós mulheres, que estou trabalhando muito esse meu feminino, porque eu sou uma mulher um pouco mais, fui por um tempo e ainda preciso me trabalhar mais para trazer esse feminino de uma forma mais leve e realmente me curar em relação a algumas coisas, né? Mas eu sempre me emociona muito quando eu penso na vida que eu não preciso ir longe, assim, que a minha mãe, que a minha avó, né, as escolhas que elas não tiveram e que hoje eu já estou fazendo tão diferente. Mas aí eu não me coloco num lugar de maior, eu não me coloco num lugar de melhor que elas. Eu me coloco num lugar de humilde e de agradecer, porque elas tiveram que passar por coisas bem mais difíceis que eu passo hoje. Elas talvez não puderam ter as escolhas que eu tenho, então eu sou muito grata, né? E a gente começa a olhar com um olhar realmente de gratidão, né? Agradecer. E acaba liberando, inclusive, as futuras gerações, né? Sim, com certeza. Muito lindo. E Jaque, poderia aproveitar então, já que a gente está no mês de março, falando das mulheres, com toda a tua história, com todo o teu conhecimento, para você, o que é ser uma mulher empoderada? Bom, eu acredito que uma mulher empoderada, esse poder, essa força, ele já está dentro de nós, né? E tem muita mulher que ainda acha que a gente precisa buscar fora. E eu, até muito pouco tempo atrás, achava também. Então, quando a gente começa a se perceber buscando muito fora, se comparando muito com outras mulheres, trazendo esse olhar parece que a gente é incapaz, parece que a gente... Então, às vezes a gente precisa observar mais as nossas capacidades, essa força. E aí eu vou trazer mais uma vez o olhar sistêmico. Porque eu sempre falo, comece a olhar como você olha a sua mãe. Porque isso diz muito sobre você. Porque se você não tiver respeito pela mulher que te colocou no mundo, você não consegue olhar mais nenhuma mulher no mundo com respeito. E a forma que você se trata também, quando a gente se coloca num lugar de melhor, num lugar com a nossa mãe, independente de como é a situação, porque a gente sabe que tem alguns conflitos, que tem algumas questões que são realmente difíceis, né? Mas a gente precisa começar a entender que a nossa mãe foi a mulher que nos trouxe ao mundo. E eu tenho 2 filhas lá em casa e eu já percebi que uma delas tem um perfil muito parecido com o meu e a gente já entra em conflito muitas vezes, né? Então, às vezes é isso, às vezes a gente se acha tão diferente, tão melhor, tão superior que a mãe, mas a gente é igualzinha. Então, eu acredito que essa questão do empoderamento, hoje eu vejo que as mulheres, elas já conquistaram muito, né? Assim como eu acabei de falar da minha avó ali, a questão das escolhas, mas ao mesmo tempo talvez a gente esteja um pouco perdida. Então, acho que a importância de a gente buscar essa conexão, essa reconexão com a nossa mãe, com a nossa avó, saber da nossa história, de onde a gente veio, para daí a gente poder começar a se olhar com mais amor, a perceber qual é o poder, a força, o que eu tenho de bom aqui para contribuir para o mundo e para poder olhar as irmãs, as outras mulheres com esse mesmo olhar. Entender que ninguém é melhor que ninguém, que a Ju trabalha no autodesenvolvimento e que a Jaque também trabalha, mas que a Jaque vai lá contemplar os trabalhos da Ju, que a Ju, porque a gente vai ter clientes que vão se conectar, né? Então, assim, nunca é uma rival, nunca. A gente precisa trazer mais esse olhar de respeito e de amor. Primeiro com a gente, para depois a gente poder ter esse olhar com a outra, né? Mas o poder está dentro de nós. E não juntas fora. A gente tem uma força incrível, né? Gigante. Maravilhoso, Jaque, foi um prazer receber você aqui, conhecer um pouco mais da tua história, do teu servir de uma forma tão linda, tanto para as mulheres quanto para outras pessoas, para as empresas também. Muito grata. Eu que agradeço.
E acho que é sempre um prazer a gente poder estar, né, falando um pouco sobre nós. Acredito que a nossa história, às vezes a gente busca, eu vou falar de que tema? Tudo que for nosso, não só para mim aqui, mas para você que às vezes está ali, mas a nossa história ela tem um poder de transformação. Então a importância de a gente também ouvir, a gente contar a nossa história e trazer essa força e trazer tudo de tão lindo e ressignificar aquilo que não foi tão bom ou que você ainda está presa na dor, porque é justamente isso que te trouxe até aqui, né? Essa minha história cheia de erros, de acertos, de tanta coisa que eu tenho orgulho, de algumas que eu nem não tenho tanto, mas a Jaque de hoje é fruto de tudo que eu passei até aqui, né? Então, sou grata. E até a próxima. Obrigada. E aproveito também para agradecer toda a nossa audiência. E essa foi mais uma edição do OCP Mulheres.